Olá, gente, tudo bem? Hoje a gente vai conversar sobre um capítulo que o autor abre com uma frase que diz: uma tecnologia avançada o suficiente é indistinguível de mágica. A gente vai falar então sobre o funcionamento dos computadores. Como é que a gente faz esse monte de coisa aqui acontecer e no final das contas isso virar um monte de 0 e 1, acontecendo muito rápido dentro de uma caixinha esquisita. Bora falar sobre computadores. E aí, animados? O que vocês acharam desse capítulo aí? Cara, gostei bastante. Ele fala bastante coisa assim de como que funciona o computador, né? O por trás da caixa preta, como a gente fala. Eu acho isso bem maneiro essa E parte assim mais eletrônica. Com certeza, esse capítulo foi bem interessante, uma visão diferente do que a gente estava vendo antes, né? Mas com certeza é bem importante e eu acho muito interessante mesmo, porque às vezes parece mágica. Até para a gente que conhece um pouquinho mais da coisa, parece mágica, né? Então é muito legal entender isso. sim, cara, pra caramba. E a gente vai ver que tudo funciona baseado num princípio relativamente simples, né? A gente consegue reproduzir hoje isso em simuladores de um jeito muito fácil. Óbvio que não com esse grau de complexidade gigantesco, mas o princípio fundamental disso daí a gente consegue reproduzir muito bem, sim. E é bonito. Então, bora lá, bora começar falando sobre arquitetura, né? Sobre essa coisa que está por trás do funcionamento do computador. Bom, para a gente entender isso, a gente vai pensar que o computador ele é dividido em duas grandes partes: a memória e o processador, né? A memória ela fica responsável por guardar os dados, as informações, e o processador ele fica responsável por fazer contas com esses dados, com essas operações. Lembrando que dados aqui vão ser só realmente zeros e uns, né? A gente está falando de binários, de números que são escritos com ligado e desligado, e os processadores vão fazer operações com esses caras, tá? Então, as memórias elas são divididas em células, tá? E cada uma dessas células ela armazena uma certa quantidade de informação. E uma célula ela é nada mais nada menos do que um monte de transistor que, ligado numa ordem certa, funciona como os operadores lógicos que a gente viu, né? Um AND, um OR, um XOR. É só um monte de transistor ligado numa ordem específica que geram essas informações. Tipo, então, quando você tem uma corrente entrando e uma outra entrando, aqui tem um monte de coisa acontecendo no meio, vai sair ali ou não, dependendo das condições que você criou lá dentro, tá? Bom, aqui ele traz então uma representação do que seria, né, uma célula dessa memória. Ele botou aqui como uma caixa preta, mas imagina que dentro disso tem um monte desses transistores ligados aí numa ordem correta. Bom, esse transistor ele recebe, ligado a vários fios, ele recebe a informação, né? Aqui uma entrada de dados desse lado. E aí ela pode fazer duas coisas. Ela pode armazenar esse dado ou ela pode enviar um dado numa posição específica, certo? Então, quando a gente quer armazenar um dado, a gente basicamente vai mandar esse dado e também o endereço da onde esse dado vai ser armazenado, né? Em qual célula esse dado vai ser armazenado. E você pode controlar se vai ser escrito ou se vai ser lido a partir desse bitzinho aqui, né? A partir de um outro fio que controla se você está enviando informação ou se você está tirando informação dali de dentro. E uma coisa interessante é que tanto a leitura quanto a escrita é feita pela mesma posição, né? Pelo mesmo lado aqui da memória RAM. Então você tem uma parte onde você indica o endereço e a outra parte que você envia ou pega os dados daquele endereço específico, né? Daquela célula que está ali dentro da memória RAM, tá bom? Basicamente desse jeito aqui. Legal. E aí vocês viram, né, que tem um monte de fiozinho ligado a essa memória RAM, e esses fios são chamados de bus, né? E é daí que vem, inclusive, aquela coisa que a gente fala, computador 32 bits, 64 bits, não sei quantos bits. E tem a ver com essa quantidade de caminhos, né, que você vai ter, fios que você vai ter ligado para se comunicar com a memória RAM. Quanto mais mais fios você tiver, mais dado você consegue transferir ao mesmo tempo, e isso vai fazer com que a velocidade ali daquela consulta ou daquele armazém de informação seja muito mais alta, tá bom? Legal, então você vê que você está guardando informação, basicamente ligando e desligando coisas e tá acontecendo, né? Tipo, tá conseguindo trabalhar com os dados, isso é muito louco. Bom, além desse armazenamento de informação, você também vai precisar consumir e trabalhar esses dados. E daí, então, que entram os processadores, né? As CPUs que a gente fala. Essas CPUs, elas vão ser compostas de vários registradorzinhos, né? E várias outras áreas ali dentro que vão ser responsáveis por realizar operações. Operações de soma, operações de subtração,
E eu acho que algumas outras aí, a gente vai chegar lá. E fica responsável por fazer essa comunicação com a memória RAM também, tá? E aí você controla o que você quer que esse processador faça também a partir de fiozinhos. Então você tem lá o processador, você tem a informação da memória que entra nele, e você envia uma outra informação falando qual é a operação que você quer que seja executada com esses dados que estão entrando. Quer uma soma? Quer uma divisão? Quer, sei lá, não sei, uma troca ali de bit, alguma coisa assim? Você consegue enviar isso e o processador também vai fazer. Tudo isso baseado nessa coisa de um monte de transistor colocado aí numa posição específica. Então, você pode falar coisas do tipo, vai lá na RAM, pega a informação que está no endereço tal e adiciona essa informação à outra que está no endereço tal. E o processador vai fazer basicamente isso, tá? Esse conjunto de instruções que o processador consegue fazer é chamado de instruction set, né? Conjunto aí de instruções que um processador pode receber. E cada processador, cada tipo de arquitetura de processador vai ter instruções específicas representadas por binários específicos, né? E daí que vem, inclusive, a incompatibilidade de sistemas, a incompatibilidade de processadores. Processador que você usa, o Intel que você usa no seu computador, as instruções que você dá, no caso, para um Intel que funciona no seu computador, não vão ser as mesmas instruções que você vai dar para um celular, né? Para um processador que está rodando num celular. Ele vai entender essas operações de uma forma diferente. Eu acho legal a gente comentar dos processadores ARM, né? Essas novas tecnologias estão quebrando o paradigma da incompatibilidade. A gente tem muitos... agora está surgindo como uma tendência, por exemplo, o negócio lá da Apple, do chip do M1, acho que é Galaxy Book, se eu não me engano, que é um notebook da Samsung que tem processador de telefone. Então, as tecnologias estão ficando cada vez mais avançadas, com processadores com chips de 5 nanômetros, as coisas assim. E aí a gente já está vendo essa incompatibilidade sendo quebrada em alguns momentos. Né? Exatamente, cara. Tá tendo essa tendência, né, de a gente ter processadores que usam o mesmo instruction set ali, né, a mesma conjunto de instruções, que faz a mesma coisa. Isso é maneiro pra caraca. Eu acho que a tecnologia ela tem essa tendência de ser cada vez mais genérica, né, mais comum para todos os dispositivos que a gente for usar. A indústria se beneficia bastante disso daí. Bom, vocês devem estar se perguntando aí, tá bom, então ele recebe um monte de instrução, recebe um monte de dado, mas como é que isso é organizado? Como é que ele sabe o que ele tem que fazer primeiro, etc, etc, né? Isso tudo acontece porque existe uma lista ali, né? Uma sequência de operações que o processador vai fazer, né? E quem fica responsável por controlar essa lista é o que a gente chama de Program Counter, né? Que é abreviado para PC também, mas não é a mesma coisa do Personal Computer, né? É uma coisa diferente. E aí, ele vai fazendo o quê? Ele vai funcionando por ciclos, né? Ele pega a instrução que foi dada, ele então incrementa 1 nesse contador, executa a instrução e repete, né? Então, pega a instrução, incrementa 1 na ordem de prioridade ali, executa a instrução, e assim por diante. E aí é interessante, porque é isso que fala pra gente como é que o processador sabe o que tem que fazer quando ele é ligado, né? Tipo, pô, legal, o processador, ele tem que, esse início, essa parada tem que começar de algum lugar, tipo, essa ordem aí de tarefas, ela tem que começar de algum lugar. E como é que o computador sabe fazer isso, né? É aí que entra o que a gente conhece como BIOS, né? A BIOS, ela vai ser basicamente um monte de instruçõezinhas pré-programadas, que já vem no seu computador, para dizer o que ele tem que fazer assim que ele for ligado. Então, sempre que ele recebe aquela primeira energia ali, né, dentro do sistema, já vai ter uma ordemzinha de instrução das operações básicas que ele precisa fazer para começar a rodar as coisas, tá? Então, essa lista, né, vira basicamente o coração do computador no sentido de operações que ele deve fazer primeiro. E é legal, e o que torna o computador tão potente é não só a possibilidade de organizar essas operações, né, de botá-las em ordem, como de alterar essa ordem caso seja necessário. Tem uma ordem de procedência, né, aí que existe nessa lista. Então, por exemplo, o botão que você aperta no teclado, ele vai ter que ter uma ordem de prioridade muito mais alta do que alguma coisa que está funcionando ali no fundo do seu computador. Quando o seu computador vê que está recebendo um input do teclado, ele já coloca isso lá no início para processar logo de cara e evitar que o usuário tenha que esperar, sei lá, só a internet acabar de rodar alguma coisa para conseguir digitar o que está aparecendo. E para finalizar, existem aí alguns termos relacionados a toda
essa parte da arquitetura, que a gente ouve aí de vez em quando, mas não tem um entendimento completo do que seria isso, né? O primeiro termo seria o clock. O clock ele vai ser, então, a quantidade dessas operações que um processador consegue fazer em um segundo, né? Então, se a gente fala de um processador que tem, sei lá, 2 GHz, ele vai conseguir fazer, então, essas 2G aí de operações em um segundo. Então, a gente tem, por exemplo, sei lá, um computador que faz 20 MHz, que tem um clock de 20 MHz. Então, isso significa que aquele processador consegue operar, sei lá, 20 milhões de operações em um segundo, né? Hoje em dia, a gente avançou pra caramba nessa quantidade de operações que um processador consegue fazer, ficando na casa dos 2 GHz de operações em um segundo, que é extremamente absurdo, né, cara? Pô, assim, entrando informação, saindo informação e mudando informação, assim, bilhões de vezes por segundo. Imagina a gente fazendo isso na mão, continha. Exatamente isso. Você aí levando meia hora pra fazer uma questão de cálculo. Né, cara? É isso. Além desse clock, a gente também tem um outro termo que eu já acabei explicando, né? Que é a questão dos 32 bits, 64 bits, etc, que vão estar relacionados ali ao tamanho do bus, né? Então, quanto maior, mais rápido você conseguiria acessar as informações. Obviamente que para o computador ser rápido não vai depender só da velocidade do processador, nem dessa arquitetura, mas vai depender de memória e outras coisas que a gente vai conversar mais para frente aí. Também tem uma outra coisa muito interessante, essa eu não conhecia, não sei vocês, mas que é o Big Endian, acho que é assim que se pronuncia, e o Little Endian. Eu não conhecia. Basicamente... Não, né? Isso é basicamente uma escolha que a produtora do processador vai fazer para dizer que se ela vai ler os bits da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, né? Sendo esse último o Little, o outro é o Big. A maioria dos computadores hoje são nessa arquitetura Little, mas a internet, né, a comunicação de toda a internet, o www aí, ele é todo feito em Big. Então tem que rolar uma conversão dessas informações antes do nosso computador conseguir entender. Uma doideira isso daí. E por último, acho que o último termo mais comum que a gente tem são os emuladores, né? Então o que são os emuladores no final das contas, né? Bom, como a gente conversou, existem vários tipos de processadores, cada um deles vai ter um tipo de instrução diferente, vai ser programado por uma certa situação, mas a gente consegue fazer um jogo de Nintendo rodar no nosso computador, por exemplo, hoje em dia, né? Por mais que o processador lá do Nintendo fosse uma coisa completamente diferente do que a gente tem hoje. Como é que isso é possível? Com os emuladores. Os emuladores, eles ficam responsáveis, então, por pegar essas instruções que o jogo, né, vai estar ali dando e transcrever essas informações para o que o processador consegue entender, né? Então, imagine que, assim, é um tipo de coisa extremamente custosa de ser feita. Você está basicamente simulando 2 processadores ao mesmo tempo, né? Fazendo essa conversão a cada momento. E por isso que a gente tem consegue rodar com facilidade emuladores para coisas mais antigas, mas para as coisas mais recentes, tipo um emulador de PlayStation 3, a gente não vai conseguir, pelo menos não em computadores comuns, né? A gente precisa de máquinas bem mais poderosas, inclusive, que os próprios consoles que vão estar rodando aquilo dali. Consoles ou celulares, ou qualquer máquina, né, que tenha um processador que precise converter essas instruções para um outro que está ali. Então, é isso que os emuladores fazem. Vocês já conheciam esses termos todos aí? Já sabiam o significado preciso deles? Nada, só emulador mesmo, porque quem nunca emulou um joguinho? É isso. Todo mundo já tentou emular um jogo. Eu já tentei, inclusive, emular um jogo de PS3 quando eu era, né? Antes de entrar, eu estava no técnico ainda, eu tentei emular um jogo de PS3 e deu terrivelmente errado. E agora é bom descobrir o motivo. Meio FPS por segundo. Exatamente. FPS por segundo, muito bom. FPS. Então, galera, a gente vai falar agora sobre compiladores, né? E o que são isso? Bem, a gente já viu que os nossos computadores, né, tudo que o computador executa, são os conjuntinhos, às vezes conjuntões de instruções, né, simples feitas pela CPU, como somar, comparar números, né?
Mas por que a gente não vê isso? Por que a gente não trabalha com isso diretamente? Por que a gente não faz isso nós mesmos, já que a gente sabe o que a gente quer que o computador faça, sabe? Mas é justamente por isso, porque os conjuntinhos às vezes viram conjuntões. O Lucas falou aí, imagina fazer isso na mão. Alguns programas podem precisar de bilhões dessas instruções. E aí, assim, você modelar um jogo em 3D simplesmente vira impossível para uma pessoa fazer. Não tem como, não tem como. Então, a gente faz isso de um jeito mais eficiente e a gente usa as chamadas linguagens de programação, que vocês já conhecem, para escrever de um jeito mais parecido ali com uma linguagem falada, né, de um jeito mais English-like ali. E aí, onde está o compilador nessa história toda? O compilador entra justamente no meio campo, porque a gente está escrevendo um negócio que não é a linguagem que a máquina entende. Então, a gente precisa de alguém para fazer essa tradução aí, e esse alguém é justamente o compilador. O livro traz um exemplo que eu achei muito legal, que é o exemplo da fatorial, né? Se eu perguntar para vocês, ô Lucas, quanto que é, na verdade, a fatorial de 5? Eu ia fazer a continha aqui, 5, 4, 3, 2, 1. Eu imagino que talvez alguém aí até lembre, porque leu o livro, né? Mas, Davi, você sabe aí a fatorial de 5 ou a fatorial de 11? Cara, eu sempre fazendo esse n menos 1 aí. Anterior menos 1, anterior menos 1. Exatamente, exatamente. A gente muitas vezes não vai ter o resultado de cabeça, mas a gente vai saber como faz a operação. E se a gente estivesse falando com alguém que não sabe nem isso que os dois falaram, né? Os dois acertaram das formas de fazer deles, mas se a pessoa não soubesse, a gente ia trazer para uma linguagem ainda mais simples, fazendo, ao invés de multiplicações, ao invés de fazer, por exemplo, na fatorial de 5, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, a gente ia fazer 5 mais 5 mais 5 mais 5, a gente ia fazer 5 24 vezes ali, né, para dar o resultado correto, que é 120. Então, basicamente, é isso que o compilador faz. O compilador, ele não vai ter, quer dizer, o computador não vai ter todos os valores guardados de imediato, assim, de cara. Só que ele sabe que dá para fazer essas contas com as operações que a CPU sabe fazer. Somar os números ali, a CPU é craque. Então, ela vai trazer isso para o mais simples e vai conseguir fazer a operação. E eu achei legal porque na internet tem até o meme, né, do Alan Turing, todo mundo fala muito dele. E aí a gente fala do Alan Turing aqui também, só que como era um meme, né, a gente fala que o Turing descobriu que existem algumas máquinas que são capazes de computar tudo que é computável. E aí, essas máquinas, em homenagem a ele, são chamadas de Turing completas. E aí, basicamente, você pode estar pensando, pô, são máquinas absurdas, né? A máquina da NASA, é o supercomputador lá dos Estados Unidos. Só que não. Uns computadores, qualquer computador que saiba ler e escrever dados na memória e saiba fazer conditional branching, que basicamente é o quê? Quando você olha, você acessa um determinado valor da memória e você vê, tem um zero aqui, sabe? Tem um valor determinado. Estou dando um exemplo. Tem um zero aqui, então você vai para o outro lado. Você vai para um outro passo, né, da execução das instruções. É a nossa famosa condicional, né? Só que trazendo para a CPU. E aí, esse tipo, qualquer uma máquina que consiga fazer essas operações consegue computar tudo que é capaz de ser computado. Isso é absurdo. Eu não sei se vocês acharam isso normal, mas quando eu li assim, eu pensei, gente, tem certeza? Será que eu li errado isso aqui? Cara, isso aí traz aquela parada de autotransformação, né? Se você tem uma máquina com essas características, ela é uma máquina que ela consegue se alterar. E se isso é possível, então você consegue programar qualquer coisa. Muito doido. Muito doido, muito doido. Talvez, dependendo da máquina aí, tudo que pode ser computável
vai demorar aí um pouco mais, né? Vai levar um pouco mais de tempo, mas vai sair. A ideia principal aqui é isso. A gente consegue reescrever as coisas que existem para rodar em máquinas muito mais simples. Isso eu achei particularmente interessante, porque a gente consegue trazer aplicações mais complexas para hardwares muito mais simples. Que, se a gente for parar para pensar, é muitas vezes o jeito que a coisa chega no consumidor final, né? Porque a maioria das coisas que a gente usa hoje começaram, às vezes, numa aplicação militar, às vezes alguma coisa de pesquisa, e ela chega no usuário final para fazer umas continhas, para esquentar uma comida, sei lá, no caso do micro-ondas da vida. Né? Então, assim, muitas coisas de computador, elas vêm de hardwares mais complicados e acabam indo para hardwares para o usuário final, né, para o usuário do dia a dia, e eu achei isso muito incrível. E como o Davi falou, ela é capaz de mudar várias coisas, né? Então, a otimização que esse compilador consegue fazer é uma coisa inteligente. O livro traz até um ponto que é bem importante, realmente, que a gente precisa se preocupar em fazer o nosso código. Quando a gente estiver lá codando e a gente está fazendo nossas funções incríveis lá, revolucionárias, vamos fazer o negócio de um jeito que as outras pessoas consigam ler. Porque a otimização da coisa, muitas vezes o computador vai dar conta nele mesmo ali. E a gente não vai precisar deixar o negócio muito ilegível, de forma que alguém da nossa equipe não consiga entender, de forma que fique bagunçado. É aquele negócio de priorizar a leitura em vez de o desempenho, porque o compilador, no final das contas, vai cuidar dessa parte aí pra gente, né? Sei. Verdade. Bem, aí o livro traz sobre sistemas operacionais, né? São algumas outras coisas que tem muito a ver com compiladores e a gente não, às vezes, nem se liga. E aí, bem, a gente já viu que os diferentes tipos de arquiteturas acabam sendo limitações, né, de um software rodar num outro computador ou num celular, alguma coisa assim. Só que mesmo com arquiteturas iguais, pode ser que o seu código, o seu programa, não rode em algum outro computador. Isso porque, muitas vezes, quer dizer, praticamente sempre, os códigos dependem de hardware para funcionarem. Às vezes você precisa imprimir alguma coisa na tela, então ele tem que acessar ali a tela do seu computador. Às vezes precisa pegar alguma coisa da internet, então você precisa acessar a placa de rede do seu computador. E para isso tudo, fazem as chamadas de sistema. E que são essas calls que são feitas para o computador para que eles retornem alguma coisa que você está pedindo. Só que o que acontece é que cada computador vai ter o seu hardware. E dependendo da marca, dependendo do tipo, então ficaria inviável para um programa ter que ser responsável por dar suporte, para oferecer suporte para todos os tipos de placas de rede diferentes, para todos os tipos de telas, caixas de som, várias coisas que dependem muito realmente do seu computador. Para isso, então, eles delegam essas funções para outras partes do computador, que são os sistemas operacionais. E a questão toda aqui é que os sistemas operacionais, eles definem o que é a chamada de função para eles. Então, vamos dizer que você fez um programa para o Windows e você fez uma chamada de função para printar alguma coisa na sua tela, só que você quer levar esse programa para um Linux, por exemplo, para um macOS. E o que vai acontecer é que muitas vezes no macOS ou no Linux, aquele código da chamada de função não vai significar nada. Ou então vai significar uma outra coisa completamente aleatória, que não tem nada a ver com printar alguma coisa na sua tela. Então, desse jeito, os programas acabam sendo limitados a rodar em um determinado sistema operacional, a não ser que realmente seja feito um outro software com base nessas outras chamadas de sistema,
você não vai conseguir rodar, muitas vezes, um código em diferentes sistemas operacionais. Aqui mesmo, eu sofro às vezes um pouquinho com isso. Pô, olhando pra isso aí, a gente entende por que o Bill Gates ficou milionário, né? Foi o cara... A sacada de você... Sacada que não foi bem sacada dele, né? Mas de você criar essa abstração aí, pô, em vez de você ter que fazer um software para cada componente diferente do computador, você faz para algum sistema operacional ou alguns sistemas operacionais, que posteriormente, depois, né, tipo, hoje em dia você faz um código só e os compiladores aí ficam responsáveis por fazer a transcrição para cada um dos sistemas. Porra, muito louco, cara. Doido, né? Muito doido. Eu vou falar que até hoje eu sofro um pouco com isso, que eu tenho um macOS aqui, né? Só que muitas vezes as coisas não são compatíveis. Até, sei lá, cara, até teclado, às vezes, tem várias coisas assim que não são compatíveis com o Mac. E aí eu volto e meia tenho que comprar, trocar. Cara. Pois é, porque depende também, né, de como você manda a informação. Pois é. Velho. O Lucas é do Linux, né? Que isso, Davi? Fala isso não. Não é não? Não. Eu acho que é o outro Lucas, não sei. É o João é do Linux. Pô, eu lembro de ver um print seu, cara, que tava com uma tela diferente. Porque eu já trabalhei com o Ubuntu para fazer simulação de CFD. Por causa que o OpenFOAM, aquele que é o open source, aí eu então baixei aquele WSL lá. Mas, cara, só Linux pra mim não dá, não. Não consigo acostumar. Já mexi, mas não consigo. Bem, então vamos lá. Já falamos um pouco de algumas coisas mais um level mais alto, né? Algumas coisas que a gente vê mais no dia a dia. E eu queria falar com vocês sobre umas coisas mais um pouco de low level, né? Vamos dizer assim, que tem mais a ver com o que a máquina entende. E eu queria falar para vocês de linguagens scriptadas e linguagens compiladas, né? Linguagens ali interpretadas. Tem umas linguagens que elas não rodam muito bem com a tradução direta ali, como eu falei, né, do compilador, que pega o que a gente fez e já traduz para a linguagem de máquina, a linguagem que a máquina entende, né? Esses tipos de linguagens são chamados de scriptadas ou interpretadas, e a gente tem alguns exemplos, né, como o Python e o JavaScript, tá aí o nome, né? Então, script é justamente o que é rodado pelo interpretador. Que esse interpretador é como se fosse uma máquina virtual ali que a gente estivesse criando para ele ir rodando as interpretações dele, do nosso código, e transformando isso em linguagem de máquina assim que a gente está executando, né? O que chamam de runtime. Enquanto as linguagens compiladas, antes da gente rodar o programa, a gente precisa necessariamente compilar, porque o que é rodado é a linguagem que o computador entende, e não o que a gente está vendo ali. Então, a gente precisa fazer essa tradução antes de rodar. E aí, na verdade, a gente tem algumas diferenças na questão do tempo, principalmente isso do tempo. As linguagens que são interpretadas, elas acabam sendo muito mais lentas, porque você tem... A gente falou, né, da questão da emulação aqui, e quando você roda uma máquina virtual, é quase que uma emulação que você faz. E aí, isso gasta um pouco mais, né? Gasta um pouco mais de memória do computador, essas coisas, e tempo também, porque você está tendo que fazer um processo em 2 vias. E, além disso, a gente vai gastando o tempo, quando a gente manda executar, ele está gastando tempo para executar e para traduzir ao mesmo tempo. Então, acaba gastando um pouco mais de tempo, sim. Só que, por contrapartida, a gente não precisa esperar o negócio compilar. O livro traz até o exemplo da Google, né, que tem arquivos enormes, e aí, para eles, compilar um arquivo que eles faziam em C demorava horas. Então, aí a gente vê que, mesmo o negócio sendo muito mais rápido de executar
ele pode ser mais trabalhoso, mais custoso de ser traduzido, né? Eu fiz aqui um programinha para vocês, só para vocês verem, terem alguma noção dessa questão do tempo mesmo, e eu vou compartilhar aqui a tela com vocês. Então, galera, primeiro, eu fiz aqui o import de um módulo chamado tempo, para a gente poder contar isso aqui. E aí, esse programinha aqui, a gente está fazendo, fazendo uma lista dos números de 0 até 10 milhões, e a gente está somando, usando essa função aqui que já vem no Python, somando cada elemento desse, né, de 0 até 10 milhões. E aí aqui a gente faz o print, né? Então vamos ver aqui. Foi bem rapidinho, né? O tempo que o Python levou foi de aproximadamente meio segundo aqui, e aqui o valor da soma, né? Mas vamos ver como é que isso fica em C. Em C, já de cara, a gente tem algumas diferenças que eu queria comentar com vocês. Porque as linguagens interpretadas, vocês veem que a gente não precisa definir muitas vezes as variáveis, né? O tipo das variáveis aqui. A não ser que você realmente queira definir, porque eu tinha até um professor que falava que nunca é muito bom confiar no computador para definir as coisas, que dependendo pode dar uns erros, mas não é necessário. O computador pode fazer isso muito bem para você. Aqui, em C, que é uma linguagem compilada, você necessariamente precisa definir o tipo das variáveis, né? E aí eu vou rodar aqui para vocês. Tempo, né? E aí, para vocês verem, né, a comparação que o Python levou meio segundo e aqui levou 0.027. Aqui. Então, isso aqui mais de o quê? 10 vezes, 20 vezes quase o valor de tempo. E isso aqui pode fazer muita diferença quando você está lidando com certos tipos de programas. Uma coisa que eu queria falar com vocês é tudo um pouquinho mais chato de definir, né? Vocês veem que eu precisei definir um double aqui, porque esse tempo aqui tem uma precisão grande, então ele não ia caber num tipo de float normal. Aqui eu tenho que usar um int que suporta 64 bits, porque esse número aqui é muito grande, não ia caber num tipo int normal, então você tem que sempre estar... Até foi um erro que quando eu estava fazendo o programa, eu encontrei, porque aqui eu só tinha usado int e estava dando um outro valor e eu não estava nem entendendo, mas é isso, você tem que sempre se preocupar com o tipo do dado que você está fazendo. E eu fiz aqui um outro programinha do porquê que a gente ainda usa o Python, né? O Python ele é muito bom para lidar com grandes volumes de dados, né? Várias coisas assim. E a gente pode forçar ele a rodar um pouquinho mais rápido, usando alguns módulos muito poderosos, como o NumPy. Se você não conhece NumPy ainda, fica ligado aqui no canal que a gente vai ter um material muito bom para isso, e eu espero que vocês consigam entender. Mas basicamente o NumPy é esse módulo para fazer contas, e esse módulo ele foi feito sobre a linguagem C. Então a gente consegue fazer as coisas rodarem um pouquinho mais rápido aqui e melhorar a situação, né, para o nosso lado. E aí rodando aqui, você vê que ele leva 0.06 segundos. Ainda é bem melhor do que os 0.5 segundos iniciais, mas também quase duas vezes aqui, praticamente, de 2 a 3 vezes, o que a gente gastou com o C. Então, eu achei bem interessante de fazer essa demonstração aqui para vocês verem as diferenças entre uma linguagem e a outra. Pô, mas ainda assim, o NumPy deu uma melhorada monstruosa, hein, cara? Não esperava isso, não. Maneiro. Cara. Dá uma melhorada, assim, principalmente porque o NumPy, ele é pensado para você usar em grandes, né, em arrays 2D e tudo mais. Então, realmente, meio segundo para executar algumas contas é muita coisa. Então, tem que realmente... Eu fiquei surpresa com o Python, que, nossa, eu não esperava que ia demorar tanto. Tu nunca viu o meme de Python tartaruga, não, cara? Não, caramba. Fiquei surpreso que bota... real.
Tu bota no Google depois tabela de velocidades, assim, de linguagem. Tá tipo o C lá em cima com uma barrinha desse tamanho e o Python sempre o último com uma barra imensa, assim, gigante. Bizarro. Python é muito lento. Isso aí. Bem, o último tópico que eu queria trazer aqui para vocês é uma coisa que eu achei bem interessante que o livro trouxe, que é sobre engenharia reversa. Eu acho que todo mundo já ouviu falar muito nesse termo, né? E a gente, poxa, fica até sem saber o que é, né? Então, assim, basicamente, um código que já foi compilado, já está em linguagem de máquina, a gente não consegue trazer ele de volta para a linguagem das linguagens de programação. E isso até o momento, né? O livro ainda bota ali dizendo que talvez usando inteligência artificial no futuro seja possível, mas atualmente não tem como você traduzir de volta, né? O máximo que consegue é olhar os zeros e uns lá do código de máquina e tentar entender padrões, tentar entender o que essa parte aqui do código está fazendo, o que aquela parte ali está fazendo, e isso é chamado de disassembly, né? E aí, quando você faz uma pesquisa disso tudo aí, é o que é chamada de realmente engenharia reversa. A engenharia reversa usa essa ferramenta disassembly, né? Que é você pegar os blocos de zeros e uns e tentar entender aquilo dali, às vezes olhando as principais funções daquele código. E aí é muito interessante a gente pensar que é assim que aqueles crackers, né, funcionam. Cracker do programa tal funciona. Porque, basicamente, eles não conseguem, sei lá, um hacker da vida, ele não consegue pegar um código que tá rodando lá em código de máquina e ver o que aquilo faz para ele poder... Quer dizer, ele não consegue trazer para a linguagem normal para alterar. Mas ele consegue ver o que aquilo faz e burlar, né? Um jeitinho brasileiro aí em cima do código de máquina. E aí, muitas vezes, quando o programa vai chegar na etapa de verificação da licença, logo antes dele chegar, é rodado um outro programa que altera a instrução, né? Usando até o conditional branching, ele altera a instrução desse programa e ele pula, né? Ele faz um bypass dessa etapa de verificação para logo depois de que já foi verificado a condição, né, que a gente vai ver da chave, né, do craqueamento. Então, ele pula logo para depois da chave de craqueamento, e aí é como se tivesse original o programa, é como se fosse validado aquela chave. Então, dessa forma, né, só queria lembrar que pirataria é ilegal, a gente não está falando isso aqui para vocês tentarem fazer, não é isso, é a nível de curiosidade mesmo, e até a nível de pensar em, né, cibersegurança, porque, como a gente falou, usando inteligência artificial pode ser possível fazer isso ali no futuro, então é muito interessante a gente pensar como que um engenheiro de dados, um engenheiro químico que trabalha nessa área, como que a gente pode se prevenir de ataques hackers a partir disso. Bem, também a gente tem softwares que são open source, né? O Lucas chegou a falar do CFD, né? E basicamente são softwares que o código fonte dele, o código original, ele é aberto para as pessoas poderem ver e poderem fazer modificações, até porque elas querem, as empresas que fazem isso, muitas vezes querem a contribuição dos usuários, veem isso como coisas positivas, e como a gente falou antes, não tem como você traduzir um código que já rodou em um código legível, né? Então, para eles conseguirem essas contribuições, eles abrem originalmente o código deles. E dessa forma é interessante porque você consegue esse feedback das pessoas ali direto, você consegue mais pessoas interagindo com o seu código. Além disso, dá uma credibilidade maior para a empresa, porque quando a gente está usando alguma coisa da Microsoft, alguma coisa assim, a gente simplesmente tem que confiar que a Microsoft não vai roubar nossos dados, não vai usar as coisas que eles têm acesso de forma maliciosa. Tá aí o caso do Facebook, né, que foi extremamente complicado, possivelmente botou um Trump aí no poder, mas enfim, isso aí já é outras coisas. E aí, você também pode, dessa forma, prevenir certos ataques hackers, porque você consegue
ter mais pessoas olhando, e os hackers, na verdade, o que eles querem é ter acesso ali àquele código e colocar alguma parte de código maliciosa na sorrateira ali. Só que se você tem muita gente interagindo com o código, muita gente olhando para o código, você dificilmente vai conseguir fazer isso sem que alguém perceba. Então, tá aí umas grandes vantagens do open source. Eu realmente não entendia muito antes de pegar essas visões, assim. Eu achava o open source sempre uma coisa meio aleatória, assim, sabe por quê? Mas eu acho que agora consegui passar uma visão boa esse livro aí. Pô, cara, ainda mais quando você pega a biblioteca, que é open source, né? Essas ferramentas aqui que a gente usa hoje em dia que foram construídas nessa filosofia open source, tu vê o quanto isso é lindo, velho. Tipo, porra. E isso, ser open source não significa ser gratuito, né? Você pode ter coisas que são open source, mas ainda são te vendidas como serviço. Então, tem muita coisa boa aí no meio disso tudo. Bem legal. Então, pessoal, só para encerrar, né, vamos dar uma passadinha na parte da hierarquia de memória, que basicamente essa parte do livro ele vai responder, assim, eu não sei se vocês já tiveram essa dúvida, mas eu já tive essa dúvida antes. Por que a memória RAM ela é tão menor que o nosso HD? E aí eu ficava pensando, pô, não tem sentido isso, ter 8 GB de RAM e ter um HD de 1 TB? Como assim? Então, o livro ele vai dar uma boa passada nisso. Eu acho que uma maneira interessante de introduzir, principalmente para o nosso público, né, que é o pessoal de engenharia química, é perguntar para vocês, queria saber se vocês já ouviram falar, da diferença entre o gargalo da transferência de massa e do catalisador. Vocês já ouviram falar nisso, por acaso? Não? E o Jader? Não? Então, basicamente, é uma coisa assim que quando eu li, bateu aquela analogia na hora, que é o quê? Você tem o seu catalisador, e o seu catalisador é muito rápido. Então, ele é igual a CPU. Bateu, por exemplo, você quer uma reação de A dando B, bateu no catalisador, virou B. Então, vai ser A virando B, A virando B, A virando B, igual um clock do seu CPU. Então, se você tiver um catalisador que ele é mal construído, a transferência de massa vai ser o gargalo. O que isso quer dizer? É basicamente você ter o problema da RAM ser inacessível. Por causa que o seu A não vai chegar no catalisador. Então ele demora para chegar no catalisador. Quando ele chega, ele é transferido instantaneamente. E aí você não quer isso, porque você vai ter um catalisador muito rápido e que ele não é acessível. Por exemplo, você tem uma estrutura que tem os poros que são mal feitos, tem uns caminhos que são cruzados, coisas assim. Então, se você tiver um catalisador, você está sempre mirando no quê? Que o gargalo seja o próprio catalisador. Porque senão você vai ter que ter o catalisador lá esperando. E basicamente, quando eu li essa parte do livro, eu vi isso, que é a CPU esperando a RAM. A CPU, como a gente falou, é uma coisa muito rápida, só que ele não tem aquela memória para ter tudo assim acessível. Então ele tem que buscar de uma memória maior. Só que aí vem o problema da RAM. Por causa que quando a gente compara a RAM com a CPU, ela é muito mais lenta. Tipo assim, 1000 vezes, milhões de vezes mais lenta. E aí, uma forma que os cientistas da computação conseguiram analisar e melhorar isso foi através de algumas observações que eles fizeram. Então, isso tudo que a gente falou, né, conhecido também como Processor Memory Gap, né, que seria esse gap de tempo, que o processador é rapidão, enquanto que acessar as coisas na memória demora. E aí, os cientistas da computação estavam tentando melhorar isso e eles acharam duas coisas interessantes, que é quando você vai acessar a sua memória e você acessa um endereço dessa memória com os dados que você está querendo usar no seu programa ou rodar no seu cálculo, uma coisa assim, você acaba tendo que acessar esse endereço de memória atrás desses dados ou desse código várias vezes. Então, eles perceberam que você está sempre acessando esse mesmo lugar e várias vezes seguidas. Então, eles chamaram isso de localidade temporal, por causa que você está toda hora indo lá e acessando esse mesmo ponto. E aí, eles perceberam também, de forma interessante, que você tem também uma localidade espacial. O que quer dizer isso? Quando eu acesso um certo ponto da memória para buscar um dado, um código, eles perceberam que você acaba acessando pontos próximos, ou seja, endereços de memória próximos. E com isso, eles pensaram assim, acho que hoje em dia, né, é fácil para a gente pensar, pô, essa é a conclusão óbvia, mas aposto que quando eles estavam pesquisando não era tão fácil assim. Então, a conclusão que eles chegaram, como a gente está indo bastante naqueles pontos e como a gente está sempre indo em pontos em volta, por que a gente não coloca uma memória que seja mais rápida e mais rápida, no caso, ser mais acessível para a CPU, mas não necessariamente tão grande quanto um HD, por exemplo. E daí surgiu o que eles chamam do L1 Cache, que é basicamente uma memória que ela é menor, ela é tipo 50 KB, mas por incrível que pareça, isso já faz uma diferença tremenda.
e ela é muito rápida. Então ele consegue acessar, por exemplo, 1000 vezes mais rápido que um seu HD. E aí, eles continuando, né, nessa série de tentar otimizar a sua hierarquia da memória, eles pensaram, por que a gente não faz isso mais vezes? Então, a partir daí surgiu o L2, o L3, e basicamente você ia aumentando um pouquinho a memória, de forma que ela fica mais lenta, porque é basicamente uma lei. Quanto maior a sua memória, mais lenta ela vai ficando. E é por isso que a gente tem esse gap do HD para a nossa RAM. Porque a RAM poderia ter 1 tera, mas ela ia demorar o mesmo que o HD. Então, basicamente, ia ser o mesmo caso do catalisador. Ia ficar lá esperando. E aí sua CPU tá dormindo, fazendo nada. Aí, isso aí tem a ver com não o custo também, né? Para você fazer, tipo, uma memória RAM de 1 tera, você ia gastar muito mais dinheiro do que você gasta pra fazer um HD. Com certeza. Eu até vou mostrar aqui para vocês rapidinho uma figura do livro que eu achei bem legal. Deixa eu só compartilhar aqui. Que ele coloca o quanto que a ciência da computação e a engenharia avançou em relação à memória e em relação ao processador. Então, como vocês podem ver aqui, o processador, ele foi, assim, voou, né? No início era praticamente exponencial e agora está mais ou menos um log, sei lá. Mas a memória a gente vê que é uma coisa assim linear e que não é uma linearidade assim que está subindo muito. Ela está lá mais ou menos assim na performance. Quer dizer, enquanto o processador está ficando cada vez mais barato e mais rápido, a memória está ficando mais barata e mais rápida, só que numa taxa muito menor. Então é bem isso que o Davi falou. Se eu quisesse fazer uma memória RAM de 1 tera, haja dinheiro. Eu ia ter que estar com muito dinheiro no bolso. Ia ter que ser um Bill Gates aí da vida. E aí, nisso, a gente acaba tendo, como eu falei, eu até vou voltar a compartilhar aqui, que eu acho que fica melhor. Nisso a gente acaba tendo uma hierarquia, que como eu falei, quanto maior a memória, acaba sendo mais lenta. Então, o que a gente pode ver? Uma outra figura aqui que o livro traz que eu acho muito legal. Por exemplo, você tem um CPU lá em cima, e ele é o de maior custo, no caso de aumentar a memória, e aí você vai descendo, e conforme você vai descendo, você vê que o custo vai abaixando para você ter uma memória grande, o tamanho da memória, que é essa base da nossa pirâmide, ela vai aumentando também, mas em compensação, o nosso delay, esse lag, que é para você buscar a memória para usar para trabalhar pela CPU, ele vai aumentando. Então a gente vai vendo que cada vez mais aumenta, quer dizer, o L1 é menor que o L2, que é menor que a RAM, que é menor que etc. Por exemplo, o external storage seria o seu pendrive ou um HD externo, esse tipo de coisa. E aí isso vai descendo, vai ficando maior, só que mais lento. Então você sempre tem que fazer, quase sempre, né, um tema que foi recorrente aqui nessa série, é que a gente sempre tem que ponderar o que a gente quer. Que não dá para ter tipo, o melhor dos mundos ideais, por causa que na computação e em tudo na vida não é assim que funciona. A gente tem que realmente ver como que a gente vai otimizar as coisas, tanto em preço quanto em performance. E aí também uma coisa interessante que vocês veem aqui é tipo, ele fala esse tertiary storage, que basicamente o que é? Ele fala que tem a memória primária, e essa memória primária basicamente está associada à RAM, a memória secundária, que seria o caso do nosso HD, ou do SSD, no caso, que já está ligado no seu computador, e aí você pode ter a memória terciária, que pode se dividir em vários tipos de coisas, como, por exemplo, um HD externo, ou, por exemplo, a própria nuvem seria uma forma de você ter uma memória disponível para o seu computador que não está dentro do seu computador. Só que aí a gente para pensar que, tipo, se a gente está falando com a nuvem, a gente está tendo cada vez um delay maior ainda. A gente tem, né, basicamente, esse aumento de delay. Nos tempos de home office, a gente está vendo cada vez mais o quanto que a sua internet pode atrapalhar a sua vida. Imagina se sua CPU precisar pegar a informação da nuvem para trabalhar e fazer os cálculos. Vai ser um negócio assim absurdo. E é por isso que eu acho que muita gente já viu aqueles memes do Chrome comendo toda a sua RAM e aí deixando seu computador igual uma batata. Que basicamente é isso. Se a gente começar a fugir muito daquela memória RAM e desses L1, L2 da vida, se a gente tiver que ter que alcançar o HD para pegar as coisas, para trabalhar, para acessar essa memória, esses dados, esses códigos, vai ser, tipo, o próprio autor botou no livro de uma forma que eu achei perfeita. O seu computador vai ficar inútil. Não vai servir para mais nada. E foi bem isso. Recentemente, eu não sei se vocês já tiveram essa experiência agora, né, com métodos numéricos sendo online. Eu tive que fazer um trabalho e a professora pediu no Excel. E aí precisava foi até o fim do Excel descendo a fórmula, e aí o Excel ele estava comendo 96% da RAM. Aí eu falei, Jesus, eu não conseguia fazer mais nada, gente. Tipo, eu abri o Chrome e travava tudo. Não tinha como. E aí ela queria no Excel.
Foi uma luta absurda, por causa que o Excel ultrapassou a minha RAM e aí eu entrei no momento que meu computador virou uma batata. Realmente foi inútil. Vamos mandar esse vídeo aqui para ela entender como é que os computadores funcionam, né? Pô! Foi triste. Mas então, basicamente é isso. A gente tem que sempre estar de olho, né, na nossa performance e também nos custos. E aí, sempre agora a gente consegue entender por que tem essa diferença de RAM para HD e todo esse tipo de coisa. Cara, eu sempre vou achar muito bonito o quanto a gente consegue pagar barato por umas paradas que são extremamente complexas e tecnológicas pra gente usar, né, cara? A gente tá falando literalmente de uma maquininha que, pô, é extremamente mais complexo do que construir a tua casa e é vezes e vezes mais barato do que. Muito doido. É como o próprio autor falou, né? Já tá virando mágica. Tá tão avançado. Pois é. Então a gente tem uma olhada aqui mais a fundo sobre como funcionam os computadores, entendemos aí as partes principais que estão por trás disso, entendemos as implicações, né, dessa arquitetura e da forma como isso é colocado, influência em memória, influência nas emulações, na compatibilidade entre programas e tudo mais. E eu acho que esse é um daqueles capítulos que junta uma porrada de informação que a gente viu por aí e entende agora não só o que a gente já tinha visto, mas os desdobramentos disso, né, para outras coisas também. E, pô, enriquece pra caramba o nosso conhecimento sobre computadores. Então, espero que vocês tenham gostado. E o próximo vídeo é o nosso último, né? Tá acabando. Rumo à conclusão. Isso aí. Então, nos vemos lá. Até mais. Até.